Amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer ao meu pai, minha mãe, a Deus por essa oportunidade. E quero dizer para vocês que agora é um momento muito importante para a gente refletir um pouco, principalmente a respeito do tema, que é o tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? Então, vamos lá de novo. Qual é o tema de hoje? Amém. É isso aí. Puder trazer uma aguinha para mim, por favor? Minha boca está... Vamos lá. Esse culto aqui hoje, na verdade, todo ele reflete sobre essa questão da gente ser escolhido, né, aqui nesse lugar. Por exemplo, hoje, aqui alguém vai sair felizardo de receber aquele prêmio ali. Quem será que é? Quem trouxe mais de 5 pessoas, né, e está em primeiro lugar, vai ser o escolhido para receber aquele prêmio ali. Só que, para você ser escolhido para receber aquele prêmio, você teve que fazer uma escolha antes. Você teve que escolher algumas pessoas para chamar para esse lugar hoje. Só por conta disso que você vai ter essa oportunidade de ser escolhido para ganhar aquele prêmio maravilhoso ali. Mas o que tem a ver esse negócio? Vamos lá. Quando a gente fala a respeito de ser escolhido para algo, por exemplo, todo mundo aqui hoje se sente escolhido por Deus? Amém? Só o ato de você vir para a igreja no dia de hoje, você precisa se sentir escolhido por Deus. Por quê? Porque primeiro você fez uma escolha de vir aqui a esse lugar. Esse lugar que é o local onde Deus está aqui para nos dar as bênçãos. Amém? Então, só o fato de você estar se sentindo escolhido hoje, significa que você fez alguma coisa, você fez uma escolha, primeiramente, de estar aqui. Então, essa é a regra que eu quero que vocês coloquem na cabeça, que a gente vai trabalhar hoje, nessa reflexão aqui, que é, toda vez que eu for escolhido para algo, significa que, na verdade, eu fiz uma escolha antes. Eu fiz uma escolha que acabou levando eu para esse lugar, e eu acabei sendo escolhido por isso. Vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu, hoje em dia, sou escolhido para fazer alguns trabalhos específicos de pessoas que eu conheci na faculdade. Só que eu nunca teria sido escolhido para fazer trabalhos específicos até hoje, com essas pessoas, né, da faculdade, se eu não tivesse feito a escolha de ir para a faculdade. Se eu não tivesse feito a escolha de participar daquele ambiente e conhecer pessoas que têm alguns trabalhos que eu posso entrar neles. Então, só o fato de você estar aqui hoje significa que você fez uma escolha de ser escolhido por Deus. Está confundindo a cabeça ou não? Vamos lá, sim ou não? Não, né? Tá bom. A gente fica todo animado. Eu sou escolhido por Deus aqui nesse lugar, né? Você sente a presença de Deus aqui. Mas será que do lado de fora, né, no mundo, quando você sai daqui, será que você sente a mesma coisa? Pode ser que muitas pessoas aqui não sentem essa mesma energia que a gente sente aqui, nesse lugar, justamente porque do lado de fora a gente não está praticando algumas coisas que a gente precisa praticar para a nossa vida. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é a questão de simplificar a nossa vida. Por exemplo, a gente está aqui todo maravilhoso, falando que nós somos escolhidos por Deus e tudo mais, só que quando a gente chega em casa, a gente sabe que, na verdade, o sentimento que eu estou tendo não é de ser escolhido, né, nas coisas da vida. Eu estou com um sentimento, na verdade, de escravidão. Acredito que as pessoas daqui não estão com isso. Mas, geralmente, isso acontece por conta das coisas, as escolhas que a gente faz na nossa vida ao longo do tempo. Por exemplo, eu e meu bem, a gente aboliu um negócio chamado cartão de crédito na nossa vida. A gente aboliu isso por quê? Porque desde o começo do nosso casamento a gente fez essa escolha. Vamos tirar esse negócio, vamos nos abster de fazer dívidas para que isso não acarrete em um sentimento de escravidão para a nossa vida ao longo do tempo. Porque imagina, a gente decide fazer um casamento maravilhoso, gigantesco, só que aí já entra no casamento com o sentimento de que eu estou devendo todo mundo. A gente fica com esse sentimento e a gente não vai ser escolhido, a gente não vai se sentir escolhido
no mundo, né, para a gente aproveitar das coisas da vida. Porque nós estamos aqui e pode ser que a gente pense que a gente está aqui adorando a Deus, mas algumas coisas a gente nunca vai ter. Sendo que, na verdade, nós podemos ter a sabedoria para adquirir essas coisas que são também do lado de fora do templo. Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. Quando a gente deve Deus e o mundo, a gente não se sente escolhido do lado de fora do templo, falando dessa forma. Porque a gente se sente escravizado. A gente, o tempo todo, está com o sentimento de que eu preciso acordar amanhã, não para trabalhar e trocar essa energia minha por dinheiro que eu vou aproveitar com a minha família depois. Na verdade, eu estou indo trabalhar porque eu vou pegar esse dinheiro e pagar exatamente essa TV que eu estou vendo aqui na minha frente. Isso é um sentimento que é muito ruim e isso reflete aqui na igreja também. Quem aqui já teve um sentimento parecido de que eu estou fazendo isso só porque, sei lá, parece que a vida me empurrou. Parece que eu estou trabalhando, fazendo essas coisas, não estou me sentindo escolhido para usufruir das coisas da vida. Quem aqui? Não, é pouco demais, ué. Vocês estão muito bem de vida, então. Ué. É porque eu já vi várias pessoas falando o tempo todo, já vi várias pessoas falando, não o tempo todo, né? Mas algumas pessoas falando que, eu não sei se você já sentiu, mas parece que chega um momento que a vida começa a só empurrar você e você tem que fazer. Você não tem o que fazer porque, eu não sei, eu não tive a mesma experiência que alguma pessoa, não tive a mesma oportunidade que alguma pessoa. Sendo que, na verdade, a vida está escolhendo algumas coisas para essas pessoas que não foram sábias lá no passado e fizeram escolhas ruins. Então, muitas pessoas fizeram algumas escolhas duvidosas no passado, que hoje isso está acarretando para a vida dela. E aí ela está tendo esse sentimento de escravidão e sendo empurrado pela vida. Né? Todo mundo está entendendo? Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos pegar aqui e trazer um pouco, alguns versículos, para a gente conseguir trazer essa questão de escolhido, da gente escolher ou ser escolhido por Deus. Vamos lá. Êxodo 9, versículo 12. Olha só. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. É interessante que muitas pessoas podem pegar esse versículo aqui e ler e falar, mas é estranho porque a gente o tempo todo aqui está pregando a respeito de livre-arbítrio, a respeito de Deus nos dá, né, esse ar que nós respiramos, nós podemos fazer as coisas e Deus não vai interferir nessas situações porque Ele quer ver a gente vindo aqui para a casa de Deus, Ele quer ver a gente participando de tudo pelo nosso próprio querer. Só que quando a gente lê esse texto aqui, a gente vê que está escrito, mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Então, quando eu leio esse texto, se eu não pegar contexto, eu olho e falo, mas parece que Deus interferiu na vida ali para que algo acontecesse. Né? Essa história aqui é muito famosa. E aí, a gente avança um pouquinho, na verdade, a gente retrocede um pouquinho para a gente entender como que funciona essa questão de ser escolhido para algo, que pode ser bom ou ruim, como, por exemplo, Faraó aqui, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por que ele endureceu o coração de Faraó? Para cumprir algo lá na frente. Então, o tempo todo, esses versículos aqui de Êxodo falam a respeito do endurecimento do coração de Faraó. Muitas vezes. Só que olha interessante. Você falou, mas então Deus interferiu sobre a vida de Faraó e agiu ali, mudou a emoção dele e foi isso. Vamos voltar um pouquinho aqui. Êxodo 7:13. Para frente, a gente vê a ordem acontecendo na realidade. Por quê? O que acontece? O faraó, ele endurece o coração para aquelas pessoas que queriam sair ali, né, do Egito naquele momento, e ele endurece o coração várias vezes a partir do capítulo 7, do versículo 13 para frente. Então ele endurece o coração várias vezes para coisas que estão acontecendo ali. E Deus já tinha falado para Moisés que o povo seria liberto daquele lugar. E aí como que acontece? Se Faraó está endurecendo o coração o tempo todo, o que acontece? Deus olha, porque aqui os versículos do capítulo 7, versículo 13 para frente, fala que Faraó endureceu o seu coração. O próprio Faraó endureceu o coração. Então ele começa
tendo uma escolha. Essa escolha não é muito boa. Ele começa tendo essa escolha de endurecer o seu próprio coração para não fazer aquilo que Deus já tinha falado que ia acontecer. E a palavra de Deus, ela não mente. Amém? Então, do capítulo 7, versículo 13 para frente, ele endurece o coração várias vezes. A gente percebe ele endurecendo o coração para coisas que estão acontecendo ali. Ele fechando o povo, fechando o cerco. E aí, a gente vê a soberania de Deus acontecendo nesse momento. Porque o livre-arbítrio de Faraó, em endurecer o seu próprio coração, acontece no começo. Ele, no começo, endurece seu coração para as coisas que estão acontecendo, só que Deus já sabia disso. E Deus olha para Faraó e fala, já que você não vai amolecer esse coração e vai continuar com esse coração duro, eu vou usar isso para que a minha palavra se cumpra, para que tudo aconteça. Então, aí a gente cai do capítulo 9, versículo 12 para frente. E aí Deus endurece o coração de Faraó. Por quê? Porque Faraó fez uma escolha. Ele escolheu endurecer o seu coração e não saiu disso. E aí Deus olha com a soberania dele, usando o livre-arbítrio de Faraó, e fala, então, a partir de agora, eu vou endurecer o seu coração, vou continuar endurecendo, porque você já não ia mudar de todo jeito. Então eu vou continuar endurecendo para que aquilo que eu falei para Moisés se cumpra. Amém? Olha que interessante. A gente está falando a respeito disso e colocando um pouco esse ponto, né, de livre-arbítrio, como que funciona a soberania de Deus nas escolhas dele para a gente e a nossa escolha também própria. Se a gente avançar lá no final da Bíblia, em Apocalipse 3, versículo 20. Olha só o que Jesus está falando aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E esse versículo aqui em específico mostra o quão a liberdade que a gente tem para agir, primeiramente, ela funciona. Porque a gente está aqui falando que nós somos escolhidos e tudo mais, só que nada adianta se a gente não vier para esse lugar, se a gente não fazer acontecer. Se a gente ficar em casa falando, não, eu sou escolhido por Deus, Deus vai me abençoar em algum momento, nada vai acontecer. Porque Jesus está aqui, ó. Estou na porta, estou batendo, mas você não está abrindo. Né? Você não está indo para o local onde tem que ir para recarregar energia. Então nada está acontecendo. Como que você está abrindo a porta para mim? Não está. Eu preciso entrar e você precisa agir em primeiro lugar para que o resto flua. Amém? Então é um versículo que a gente precisa guardar aí. Eis que estou à porta e bato. Para mim ser escolhido para alguma coisa, primeiramente eu preciso escolher estar no meio desse ambiente. Eu preciso escolher e entender tudo isso, né? Igual vocês escolheram estar aqui hoje. Amém por isso. E aí falando um pouco a respeito dessa questão da soberania de Deus, do nosso livre-arbítrio, a nossa história, ela vem lá da Igreja Católica, que se separa com uma pessoa chamada Lutero. Essa pessoa, ela separa, né, e traz esse protestantismo, que é o que nós somos hoje. E dentro desse protestantismo existem algumas linhas de pensamento que surgem ao longo do tempo. Uma delas é o calvinismo e o arminianismo. O que acontece? O calvinismo, ele vê esses versículos que a gente está estudando aqui agora, de Êxodo 9:12, em que Deus endurece o coração de Faraó, e ele coloca, as pessoas que têm essa linha de pensamento, coloca a soberania de Deus acima da liberdade humana. Então, para essas pessoas, a soberania de Deus está literalmente acima de tudo, como está mesmo. Só que o próprio Deus colocou o livre-arbítrio na gente. Então, nós temos a escolha. Amém? Quem tem a escolha aqui para fazer? Amém? Só que essas pessoas, elas pensam de uma forma diferente. Elas pensam que, ao nascer, os eleitos já são eleitos e não tem como mudar isso. E os não eleitos já vão para o inferno direto, não interessa o que aconteça. Então, a pessoa, ela vem para a casa de Deus, nessa linha de pensamento, ela vem para a casa de Deus, faz tudo certo, só que em algum momento algo vai acontecer e ela vai acabar não indo para o céu. Essa linha de pensamento. A outra linha de pensamento, que é o arminianismo, é justamente essa linha de pensamento que pensa a respeito da soberania de Deus, está tudo certo, só que como Deus também colocou, como está em Apocalipse 3:20, que Ele está à porta e bate. E a gente precisa fazer alguma coisa primeiro, abrir essa porta para que Ele possa entrar. E que a gente realmente vire os eleitos. Porque senão nada vai acontecer.
Porque senão, porque nós sentimos que nós temos esse livre-arbítrio. Então, nada faria sentido se fosse dessa forma, né? Se só a soberania de Deus reinasse e nós não tivéssemos escolha. Quem está entendendo? Então, Deus usa do endurecimento do coração de Faraó para cumprir aquilo que já iria acontecer. Como ele já estava endurecendo o coração, ele não ia mudar. Então Deus pega com a soberania e fala, não, agora já que você fez essa escolha, agora você vai ser escolhido para continuar. E essa missão vai finalizar. Vamos lá. Vou pegar aqui, falar a respeito de um negócio que geralmente, no nosso meio, não é tão legal falar, hoje em dia, né? Mas a gente tem que falar porque a gente aborda tudo. Quando a gente nasce, Deus já deixa algumas coisas escolhidas para a gente fazer. Por exemplo, o gênero que existe, ou os gêneros, homem e mulher. Todo mundo concorda? Amém? Ou você nasce homem ou nasce mulher. Por isso, Deus ele deixa estabelecido algumas coisas. Isso para quem acredita na Bíblia. Quem não acredita na Bíblia vai falar, não tem nada a ver isso aí, qualquer um pode fazer o que quiser e está tudo virado hoje. Só que como a gente acredita na Bíblia e precisa seguir todos esses mandamentos, tudo o que a Bíblia ensina, a gente entende que o homem ele tem a capacidade de prover e ser o cabeça do lar. Então ele precisa, quando a criança nasce, o homem nasce, o pai precisa entender que ele precisa treinar o filho já para esse ponto. Porque é exatamente o que Deus pede, para que a gente multiplique, né, pela terra e aproveite a terra, né, porque a terra foi feita para nós. Então o homem ele tem essa questão de ser o provedor do lar e o cabeça da casa. Ponto. Para quem acredita, tá? Quem não acredita, não pode fazer nada, né? A mulher, ela tem uma capacidade dominadora e de rainha do lar. Amém? Estou certo ou estou errado? Porque se a gente sair daqui do templo e falar esse tipo de coisa, a gente é perigoso até apanhar. Porque fala assim, não, né, todo mundo fala, né, ao redor, que não, todo mundo pode ser o que quiser. Sendo que, na verdade, essas coisas, se elas forem seguidas, essas coisas pré-estabelecidas, se elas forem seguidas, a gente não vai ter o caos que a gente está tendo hoje. Que é justamente esse caos que o mundo mesmo promoveu. Vamos lá. Existem alguns homens hoje em dia, né, já que a gente está no congresso de homens, existem alguns homens hoje em dia que sentem preguiça de fazer algumas coisas específicas, como por exemplo trabalho. Trabalho é algo que alguns homens sentem preguiça de fazer e eu tenho uma má notícia para você. Se você sente preguiça, isso é para, né, geral. Se você sente preguiça de ser esse provedor que a própria Bíblia ensina a gente ser, que ela fala que nós precisamos ser, se você sente preguiça com isso, você está sendo influenciado pelo mundo ao seu redor e não pela Bíblia que você deveria estar sendo influenciado. Porque o ensino aqui é completamente diferente. E aí, além disso, tem outras coisas também. Como, por exemplo, hoje em dia tem uma questão que é normal, só que antigamente não era tanto. Por exemplo, a mulher provê sozinha para casa todo o dinheiro. O que vocês acham? Certo, errado, sei lá. Como é que é? Ixi, está todo mundo com medo de falar. Gente, vamos ver se vocês concordam. Se o homem, ele é o provedor, ele aguenta pancada, né? Cabeça do lar, ele aguenta pancada. Ele aguenta dar com a cara no muro para trazer o provento para casa. Só que hoje em dia, com várias lutas que acontecem no mundo afora, de direitos iguais, de coisas parecidas, a mulher, ela acaba tendo trabalho duplo. Vamos lá. Esses dias eu estava com o meu bem, e aí a gente estava assistindo uns vídeos lá no YouTube, e a gente caiu num vídeo de uma deputada de esquerda que estava falando a respeito do trabalho duplo que as mulheres estão tendo hoje. E aí ela, obviamente, né, eles fizeram toda uma edição, pegaram as pessoas que eles queriam e tudo mais.
E aí, nesse vídeo, a mulher pergunta para as mulheres como que funciona a rotina de trabalho dela. E aí a mulher vai e começa a falar, não, eu acordo 6 da manhã, eu chego, né, 5 e pouco e tal. E aí ela vai perguntar, e aí, mas aí você fica tranquila depois que você chega? Ela, não, aí quando eu chego, eu preciso arrumar a casa e tudo mais. Ela fala, mas e seu marido? Meu marido jogando bola, ou saiu para algum lugar, alguma coisa. Então, obviamente, né, eles pegam essas pessoas que têm isso, só que muitas pessoas hoje estão nessa rotina dura de trabalho duplo, e geralmente são mulheres, né? Quem concorda? Amém? Por que acontece um negócio desse? Porque nós estamos aqui tentando cada vez mais aprender da palavra de Deus. Aí quando a gente fala a respeito desse tipo de coisa, não, o homem é provedor. Que isso? O homem não precisa ser só o homem que é provedor. A mulher também. A mulher pode fazer tudo sozinha. Eu tenho uma má notícia para falar. Quando a mulher provê sozinho, ela fica cansada para sempre. Ela fica cansada sempre. Não é a verdade? A verdade é exatamente essa. Por quê? Porque a regra já estava estabelecida lá atrás, para a gente seguir, para a gente fazer uma escolha específica. Aí, vamos lá. Se a gente segue isso aqui, as coisas começam a se encaixar de pouquinho em pouquinho. O que acontece com a mulher? A mulher, ela é a dominadora do lar. Ela é a dominadora até da cabeça do homem também, né? A mulher, ela tem esse poder muito grande. Se ela tiver que pegar o serviço que o homem precisa fazer para ela e trocar os papéis, porque obviamente existem hoje pessoas que trabalham junto, é maravilhoso, né? As pessoas trabalhando junto ali, os dois, marido e mulher, mas quando a mulher pega só esse papel só para ela vai estar sempre cansada. Essa é a grande realidade, não tem como fugir disso. Só que aí a mulher, ela precisa entender que, de acordo com a Bíblia, com os ensinamentos que a gente passa aqui, que ela é a rainha do lar. Ela precisa cuidar do lar. Essa é a escolha que Deus já deu para ela. Deus escolheu vocês para isso. Assim como Deus escolheu os homens também para ter essa casca mais dura, para fazer isso acontecer, para trazer, né, para prover para a sua casa. Só que hoje está tudo diferente. Se a mulher soubesse que o domínio que ela tem, ela pode mudar completamente a cabeça do homem, eu acho que começaria a pensar um pouco diferente. Porque realmente, as mulheres, se vocês quiserem destruir o lar, vocês destroem, tranquilo, com poucas falas, poucas coisas, porque vocês têm muito poder, né? Poder de fala. E é por isso que a gente está colocando esse nome aqui de dominadora. Amém? Vocês parecem que estão meio calados, gente. Então vamos lá. Sandra, mas eu não sei como chegar nesse ponto, porque você está falando aí que a gente precisa trocar todos os pontos. Eu estou hoje vivendo uma vida de rotina dupla, de trabalho, porque meu marido não ajuda ou algo do tipo. Infelizmente, escolhas lá no passado geraram essa escolha que a vida dá para a gente, né? Então a gente faz escolhas no passado, talvez com não tanta sabedoria, que hoje em dia a gente precisa colher isso. Isso tanto no espiritual, quanto no material, quanto em qualquer lugar, né? E aí, eu quero fechar esse assunto aqui, porque o clima fica até meio para baixo, assim, fica um negócio bem ralé quando começa a falar a respeito disso. Quero fechar esse assunto mostrando, fazendo um negócio que até meu pai fez agora, eu nem sabia o que ele ia fazer. Mostrando através da genética que Deus deu pra gente que o negócio funciona. Quer ver? Vamos lá, ó. Agora vai funcionar, vamos ver, não é possível. Eu quero que os homens, com toda a força, com toda a garra, né, com toda a garra que vocês têm, eu quero que vocês falem a frase, eu sou escolhido, com toda a força. 1, 2, 3. Eu sou escolhido. Aí, ó, funcionou. Funcionou, faz palma agora. O que acontece? Essa é a voz de quem decide dar com a cara no muro para trazer dinheiro para casa para alimentar a família, não é? Não, aí não. Exatamente. Só que agora eu quero que as mulheres falem também. Eu sou escolhida. Com toda a força,
Com toda a garra. Vamos lá. 1, 2, 3. Essa é a voz de quem precisa dar com a cara no muro para trazer o provento para casa? Essa é a voz da rainha do lar. Essa é a voz da dominadora. A gente consegue ver pela genética o negócio. A genética que Deus mesmo fez. É muito fácil a gente conseguir realinhar os negócios. Só que aí, por conta de narrativa do mundo, a gente acaba aceitando algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida ao longo do tempo. Vai deixando normal, vai deixando. Aí quando vê, o casamento está fraco, tem muita coisa acontecendo, você não está entendendo nada. A gente vai ter que realinhar esse negócio tudo. E aqui a gente faz isso. A gente realinha ao longo do tempo. Amém? Gente, agora eu quero falar a respeito de um ponto aqui, que a gente está falando de ser escolhidos, né? Esse tema que é muito forte, os escolhidos. Então, você colocou na sua cabeça, você precisa escolher primeiro, estar aqui nesse lugar, para aprender de Deus, para depois você aplicar, e aí você vai ser escolhido, né, para ter bênçãos na sua vida. Você vai ser escolhido para fazer coisas boas, escolhido para ter uma sabedoria que outras pessoas talvez não tenham. Colocar isso na cabeça, né? Poucas pessoas. Todo mundo sabe que hoje em dia o mundo, principalmente o mundo de hoje, atual, que a gente vive de narrativa. Por exemplo, uma das indústrias que mais ganha dinheiro hoje em dia é o cinema, né? E eu gosto muito dessa indústria. Essa indústria vive de narrativa, vive de contar história, de criar história. Muitas pessoas ganham a vida criando história também. Muitas pessoas falam para você votar nela criando uma história de que vai dar tudo certo. E essa pessoa não faz nada. Muitas pessoas criam narrativas para ficar tranquila em um local e não precisar fazer alguma coisa. Como, por exemplo, uma frase que eu quero trazer aqui, que muitas pessoas, pode ser que você não fale, mas talvez você tenha essa fala dentro de si por questão cultural mesmo. Então vamos lá. Vamos ver se todo mundo conhece essa frase. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quem conhece a frase? Então, vamos lá. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Que frase linda, né? Que vontade de sentar e ficar esperando a vontade de Deus acontecer na minha vida. Não vai acontecer. Porque você tem que dar o primeiro passo. O que a gente está falando aqui o tempo todo. Eu sou escolhido por Deus. Mas primeiro, para você ser escolhido, você tem que escolher estar aqui. Você tem que escolher mudar de vida. Você tem que escolher fazer acontecer. Porque senão não vai dar nada. Eis que estou à porta e bato, filho. Se você abrir, se você decidir abrir, aí eu vou cear contigo, você vai cear comigo. Então, olha só a frase. Ela não é 100% mentira. Não é, de jeito nenhum. Aqui, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Existe histórias de pessoas que não são capacitadas, que está na Bíblia, e Deus fala, mano, esquece esse negócio, vem comigo, que eu vou te capacitar ao longo do tempo. Eu vou te capacitar no meio do caminho. E, geralmente, isso acontece mesmo. Só que muita gente pega essa frase e usa como muleta para esperar a vontade de Deus acontecer na sua vida. É muito mais fácil, porque eu que não sou o cara capacitado, porque todo mundo aqui acredita que quando se ouve essa frase sem contexto nenhum, vai olhar assim e falar, não, então Deus é na minha vida, eu vou esperar. Porque os capacitados já estão ali. Agora os que não estão capacitados, Deus vai vir porque eu sou escolhido, não é? Todo mundo aqui é escolhido? Ficou até meio confuso. Então, olha só, existem pessoas na Bíblia que falam assim, Deus, mas eu não sei nem falar direito, eu sou meio gago. Como é que eu vou chamar o povo para vir comigo? Aí Deus fala, meu irmão, só chama, só vai, eu vou resolver esse negócio no meio do caminho. Só que não só essa história existe, como várias outras histórias que mostram que Deus usa também pessoas capacitadas. E a gente pode trazer aqui, por exemplo, olha só, em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, Jesus está falando a respeito da parábola dos talentos. Vamos ler ela aqui todinha para a gente conseguir entender todo o contexto. Olha só, é uma história, Deus está contando ali, Jesus está contando. Vamos lá, 14. E também será como o homem que, ao sair de viagem,
chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Então, a pessoa que ganhou 5 talentos, que recebeu 5 talentos, ela tinha sabedoria de acordo com a sua capacidade de investir e duplicar esse valor, que no caso aqui é dinheiro mesmo. Então, vamos lá. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei você no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim, o que tinha recebido 1 talento. E por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Você não devia ter confiado. Então você não devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Ele está falando aqui, né, que você deveria ter confiado pelo menos para os banqueiros, para eles dar um pouco de juros. Só que a falta de capacidade, a falta de sabedoria, foi tão pouco que quando ele recebeu um talento do Senhor, ele não soube lidar. E aí o que acontece? Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí a gente lê esses versículos aqui, qual que é a vontade que a gente fica? De ser uma pessoa capaz de fazer aquilo quando Deus vier e der alguma coisa na nossa mão? Porque aqui a gente pode pegar, está falando de talentos, naquela época, né, talentos, só que a gente pode pegar e colocar nos dias de hoje, como Deus dá algo para a gente fazer. A gente pode fazer alguma coisa na casa de Deus. Deus escolheu a gente para isso. Só que aí a gente prefere ficar com a capacidade baixa, esperando que aquilo aconteça, sendo que a gente tem que dar esse primeiro passo para essas coisas começar. Então, eu não sei vocês, mas eu prefiro buscar, quando eu sei, né, que, eu não tenho tanta capacidade, eu vou começar a buscar isso. Para que eu não fique como esse último servo aqui, que recebeu 1 talento e não soube o que fazer com ele. Por quê? Porque ele não tinha capacidade, ele não soube fazer a escolha correta. Amém? Olha só. Vou pegar outro exemplo aqui. Lá no começo, nas primeiras vezes que eu preguei, eu falei a respeito da história de Saulo. Gente, Saulo era o cara que pegava cartas assinadas e falava: vou na cidade para prender as pessoas que estão falando a respeito desse Jesus, né, falando a respeito desse movimento aí, mandava as pessoas matar. Então ele tinha uma energia e uma força para fazer aquilo que era o contrário da vontade de Deus. E aí a gente pega a história desse cara e a gente vamos colocar mentalmente um conselho humano para ajudar Deus nas escolhas. Aí Deus, lá do céu, está olhando e falando assim, eu vou pegar aquele cara, que ele está fazendo completamente o contrário do que eu gostaria que ele fizesse, ele está pegando e prendendo as pessoas que estão falando em meu nome.
Ele está pegando e mandando matar as pessoas que estão falando em meu nome. Eu vou pegar aquele cara e eu vou trocar a ideia dele, e ele vai pegar toda aquela energia, todo aquele potencial que ele tem, toda aquela capacidade que ele tem, agora para fazer a minha vontade. E aí, o conselho humano, com vários humanos nesse conselho olhando para Deus, falando: Deus, mas para que você vai fazer um negócio desse? O seu João que está ali no canto, ele nunca pecou contra o Senhor. Por que você vai pegar uma pessoa que está o tempo todo fazendo isso? Não faz sentido, não faz o menor sentido. Só que Deus sabe que Ele usa também essas pessoas com capacidade para ser grandes nomes. E a gente conhece Saulo, que virou Paulo, por conta dessa capacidade que ele tinha. Essa capacidade que ele já tinha dentro de si, que na verdade era para fazer o mal. E aí, em um momento específico, Jesus olha do céu, baixa um raio nele e pergunta: Saulo, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso contra mim? Eu não estou entendendo. E aí ele começa a entender que Jesus estava o tempo todo ali, né, olhando, vendo as ações, e aí ele decide, né, vou deixar você 3 dias cego aí, para você conseguir entender isso, depois a gente volta a conversar. Então, olha só o que eu estou tentando trazer aqui para vocês conseguir entender. Não só essa frase funciona para tudo, né, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele escolhe as pessoas capacitadas também. Só que Ele escolhe essas pessoas e coloca coisas muito grandes na mão dela. Essa pessoa, como Saulo, que virou Paulo, é uma pessoa muito conhecida. A gente fala o tempo todo dele. Por quê? Porque é uma pessoa que era muito capaz, só que de fazer o contrário do que Deus queria. Aí Deus olha e fala: é essa capacidade que eu vou usar, só que para fazer a minha vontade. Amém? Então é muito melhor que nós estejamos capazes de fazer aquilo para Deus. É muito melhor que nós escolhemos cada vez mais a gente querer estar aqui para compreender mais de Deus, para estar aqui nesse lugar, para conseguir ter mais sabedoria, para conseguir fazer aquilo que nós precisamos fazer, né? Influenciar as pessoas ao nosso redor, para as coisas boas, né? Porque tudo que a gente está falando aqui não tem nada de ruim que a gente vai trazer para dentro de nós. Tudo isso que vai ser aplicado aqui, que vocês vão começar a aplicar a partir de hoje, né, nessa questão das escolhas, vai ser melhor para a vida de cada um. Por quê? Porque toda vez agora vocês vão fazer escolhas sábias. Vocês vão olhar e falar: se eu fizer isso, deixa eu pensar lá no futuro. Quando eu fizer isso aqui e escolher caminhar por esse caminho, o futuro vai escolher para mim fazer isso. E aí você vai começar a ter decisões mais sábias. Você vai ser escolhido para fazer coisas boas. Amém? Gente, essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. Espero que isso possa ter entrado no seu coração. Espero que você possa meditar durante a semana, né, sobre essa palavra e sobre tudo o que acontece aqui, né, tudo que está acontecendo nesse maravilhoso congresso. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Aleluia.